E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, olha, fascinante, a filosofia por trás da educação adventista. Mas ó, esquece aquele papo de manual pedagógico, tá? Nós vamos explorar isso como uma baita história cósmica, um projeto divino para a humanidade. Estão prontos? Então, bora lá. Para começar, vamos desmontar o próprio título, porque aqui cada pedacinho tem um porquê. Teologia, sabe? É o estudo sobre Deus, seus princípios, educação. Não é só enfiar matéria na cabeça. Significa guiar, conduzir para fora. E adventista se refere à espera, à vinda de Cristo. Quando a gente junta tudo isso, o que temos? Um plano. Estudar os princípios de Deus para nos guiar, nos preparando para a volta dele. E esse aqui é o nosso mapa da jornada. Nós vamos seguir a grande história do projeto de Deus, que se desenrola em basicamente 4 atos. Primeiro, o projeto original lá no Éden. Depois, a queda, que bagunçou tudo. Aí vem a redenção, que é o plano de resgate, e por fim, a restauração completa. Mas antes de tudo, vamos firmar o alicerce, a ideia de Deus como Criador. É isso aí, seção 1. Antes da gente olhar para o projeto, a gente precisa, claro, conhecer o arquiteto, né? A base de toda essa filosofia é a crença num Deus criador, a fonte de toda a verdade e de todo o conhecimento. Sem esse fundamento, o resto todo simplesmente desmorona. E essa frase é o ponto de partida de tudo. Gênesis 1:1 não é visto aqui só como um jeito poético de começar a história, mas como uma declaração de fato. Existe um Criador, e ele é a fonte de tudo que existe e de todo saber. É o chão firme sobre o qual toda a ideia de uma educação divina é construída. Agora sim, vamos para o projeto original. Como seria um sistema educacional perfeito? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo, lá para o Jardim do Éden, onde Deus estabeleceu um modelo holístico, completo, impecável. O modelo do Éden era um ecossistema de aprendizado perfeito. Pensa bem, o professor era o próprio Deus, numa comunhão direta. O livro-texto, o mundo natural, a criação. A atividade de aprendizado era um trabalho com propósito, útil. E tudo isso conectado a um objetivo final, o desenvolvimento completo do ser humano, para que ele pudesse refletir o caráter do seu Criador. Que demais, né? E o aluno nesse sistema todo? A própria humanidade. Nós somos criados com atributos divinos, a capacidade de raciocinar, de se relacionar e, o mais importante de tudo, o livre-arbítrio. A liberdade de escolher era a peça central, porque um relacionamento de verdade e um caráter genuíno não podem ser forçados. Mas então, uma escolha foi feita. Uma escolha que quebrou esse projeto perfeito. A entrada do pecado distorceu aquele modelo educacional original e as consequências, como a gente vai ver agora, foram, devastadoras em todos os níveis. E é aqui que a gente vê o tamanho do estrago da queda. Dá uma olhada nesse contraste. Cada pilar do projeto original foi virado de cabeça para baixo. A comunhão com Deus virou medo e separação. O trabalho com propósito se tornou um fardo. A harmonia se transformou em conflito e egoísmo. O projeto foi completamente desfigurado. E a queda não foi só uma coisa que aconteceu do lado de fora. Ela deu início a um conflito que, segundo essa teologia, se instalou na mente humana, o verdadeiro campo de batalha do aprendizado. O adversário, Satanás, passou a agir para cegar o entendimento, distorcendo a nossa percepção da verdade e a nossa própria capacidade de aprender. Mas calma, a história não termina com tudo quebrado. Em resposta a esse projeto todo distorcido, Deus deu início a um plano de resgate. Um plano para restaurar não só a humanidade, mas também o seu modelo educacional original. E no centro desse plano de resgate tem uma pessoa, Jesus Cristo. E as palavras dele aqui são a chave. Ele se apresenta como a solução direta para a queda. Ele é o caminho para os que estão perdidos, a verdade para os que foram enganados e a vida para os que enfrentam a morte. Ele é o mestre que nos guia de volta para o projeto original. E para colocar esse plano em prática, Deus deu ferramentas bem específicas. E repara como elas cobrem todas as áreas da vida. A gente tem o exemplo perfeito que é Jesus. O livro-texto inspirado, a Bíblia, um guia pessoal, o Espírito Santo, e o aprendizado se expande para o lar e para a comunidade da igreja.
Até o tempo é santificado, com o sábado servindo como um momento semanal para a gente focar nesse relacionamento com o Criador. E aqui está o ponto crucial. Essa educação redentora vai muito, mas muito além do conhecimento intelectual. O objetivo principal é a transformação do caráter. Não se trata apenas de saber mais, mas de se tornar alguém diferente, uma pessoa que reflete os atributos de amor, integridade e serviço de Cristo. Agora, a gente avança para o último ato dessa grande história, a esperança da restauração completa. O que acontece quando o projeto de Deus para a educação finalmente atinge a sua perfeição? Essa linha do tempo aqui resume toda a nossa jornada. A gente começou com um projeto perfeito na criação, viu a distorção causada pela queda, acompanhou o plano de resgate através da redenção e agora a gente olha para o destino final, a completa restauração na nova terra. A promessa aqui é de um futuro onde o modelo do Éden não é só restaurado, mas é elevado a uma realidade eterna. Deus como nosso professor direto, a natureza como um campus infinito e um aprendizado face a face, sem nenhuma das barreiras que a gente conhece hoje. E nesse estado final, todas as consequências ruins da queda, a dor, a corrupção, a morte, o trabalho pesado, simplesmente deixam de existir. Apocalipse 21:4 promete um lugar sem lágrimas, sem morte, sem dor. A educação será uma experiência de pura alegria, descoberta e adoração. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se essa grande história cósmica é verdadeira, então a nossa educação e o nosso desenvolvimento de caráter hoje ganham um significado eterno. As lições que a gente aprende, as virtudes que a gente cultiva, não são só para esta vida. Elas estão nos preparando para a cidadania celestial, para a escola da eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa.